Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à aula de inglês instrumental na semana 7 das nossas aulas. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar como fazer perguntas e dar respostas diretas. Eu sei que a maioria de vocês sabem muito bem esse tema, a gente vai revisar isso basicamente porque a gente vai precisar desses conhecimentos para a próxima aula. Então, primeiro vamos relembrar esse ponto especificamente e por que essas perguntas são chamadas de yes-no questions. As perguntas iniciadas com o auxiliar do ou does, dependendo se for terceira pessoa, ou com o verbo be, am, is, are, no caso do simple present, são chamados de yes-no questions porque elas são perguntas muito objetivas. São aquelas perguntas que requerem apenas sim ou não como respostas. Esse tipo de pergunta pode ser usada de diversas maneiras. Exemplo, confirmações genéricas, em uma entrevista de emprego, em uma avaliação de permissão de emissão de vistos para estrangeiros que querem, por exemplo, entrar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Jamaica, na África do Sul, um país de língua estrangeira que fala inglês. Pode ser utilizado, por exemplo, em um interrogatório policial, vocês vão ver isso em filmes. E na aula de hoje vamos trabalhar com esse tipo de pergunta, tanto no simple present, presente simples, quanto no presente contínuo. Além disso, vamos aprender algumas expressões que nós normalmente utilizamos em conversação no dia a dia. Primeiramente, vamos relembrar lá aquela forma clássica que você já conhece muito bem, que é de fazer perguntas com o verbo be. Então, a gente lembra que para fazer perguntas diretas com o verbo be, ele muda de posição. Então, primeiro, o nosso verbo vem para o início da pergunta, depois a gente tem o sujeito e, por fim, a gente tem a complementação daquela pergunta. Então, uma pergunta que é direta, por exemplo, am I... Por exemplo, eu quero saber se eu sou um professor. Am I a teacher? Do mesmo jeito acontece com as segundas pessoas. Are you? Is she? E lembrando que o she, ele é para as terceiras pessoas que representam as mulheres, as meninas, então as terceiras pessoas humanas. Então eu posso trocar o she por uma outra expressão que corresponde, uma outra, por exemplo, grupo de palavras. Em vez de usar she, eu posso perguntar is your mother? Or is your sister? E por aí eu continuo com a minha pergunta. Então, primeiro só vamos analisar aqui de que forma ele é feito. A mesma coisa acontece com o he. O verbo utilizado é is. Então, is he? Is your father? Is your brother? Para nós também. Are we? E também para they. Are they? Are your parents? Lembrando que a gente faz essa troca aqui, eu posso utilizar, por exemplo, se tiver claro dentro da minha pergunta quem é they, quem é eles ou quem é elas, eu posso ir diretamente. Agora, se não tiver muito claro, principalmente no início de uma conversa, é importante que você esclareça quem é esse they, quem são eles, sobre quem vocês estão fazendo a pergunta. Então, are your parents doctors? Bom, as respostas para esse tipo de pergunta, quando você utiliza o verbo be, são bem simples. Então, se você tem, por exemplo, lá, am I? Se você responder afirmativamente, é yes, you are. Lembrando que esse you é você, já que eu estou perguntando de mim. Eu sou um professor? Você responde, sim, você é um professor. Então, em inglês, yes, you are. Se for negativo, no, you're not. Para a segunda pessoa, are you? Yes, I am. Ou no, I'm not. Porque aqui já é uma pergunta de uma pessoa diretamente para você. Você é um estudante, por exemplo. Are you a student? Você responde afirmativamente, sim, eu sou. Yes, I am. Ou negativamente, no, I'm not. A mesma coisa vai acontecer com as outras pessoas. Is she? Yes, she is. Ou então negativamente, no, she's not. Is he? Yes, he is. Ou então, negativamente, no, he's not. Are we? Yes, we are. No, we are not. Are they?
Yes, they are. No, they're not. Lembrando que a gente pode utilizar a forma contraída. Então, o is com not, is not, pode vir também na forma abreviada isn't. Are not, aren't. Certo. Aí quando nós temos perguntas mais específicas, já continuando, depois do sujeito ali, no caso do verbo be, aí você tem respostas que você pode responder diretamente. E é claro, essas respostas podem ser simplesmente yes or no. Mas geralmente, para que a resposta fique mais bem elaborada, ou você responde yes, I am, no, I'm not. E no caso de no, I'm not, você pode complementar a informação que você está corrigindo. No exemplo dessa primeira questão. Are you Brazilian? Você é brasileiro ou você é brasileira? Resposta afirmativa, yes, I am. Ou no, I'm not. E aí eu corrijo a informação. I'm from Bolivia. Na segunda questão, are Julia and Pedro your teachers? E eu posso substituir esse Julia and Pedro, porque já está claro, por exemplo, dentro da minha conversa quem são eles, por they, eles ou elas. Então, are they your teachers? A resposta pode ser yes, they are, ou no, they're not. Ou, por exemplo, quando você está dentro de sala de aula e o professor já bateu o sinal e você pergunta para o professor se vocês já estão liberados. Are we free to go? Estamos liberados ou estamos livres para sair? Yes, you are. No, you're not. E com as terceiras pessoas, tendo aquele cuidado de ver o verbo, tá? Para não ficar aquele inglês mal falado, né? Então, atenção com o verbo que você vai utilizar. Terceira pessoa, is. Is your sister in town? Is she in town? Sua irmã está na cidade? Ela está na cidade? Se for afirmativo, yes, she is. Negativo, no, she's not. She's in Cuiabá. E por último aqui, is Porto Velho very hot? Porto Velho é muito quente? Yes, it is. Or no, it is not. Bom, quando nós temos o presente contínuo, a gente precisa lembrar daquela regrinha básica. O presente contínuo ele é formado pelo verbo be, e o verbo be vai aparecer no presente. Então, é uma das formas aqui, essas formas vão depender do sujeito, evidentemente. Depois você tem o sujeito e, por fim, você tem o verbo principal. E esse verbo é importante e ele tem que vir nessa forma terminando em ing, que é a forma de gerúndio, aquele que a gente utiliza em português como trabalhando, estudando, comendo. Então eu digo, por exemplo, se eu for utilizar para a primeira pessoa, para mim mesmo, perguntando de mim, am I snoring? Eu estou roncando, principalmente quem está assistindo o filme, né, de repente faz um barulhinho lá e, enfim, quer saber. Are you coming with us? Você vai vir conosco ou você vem conosco? Is she working? Is your mother working? Ela está trabalhando? Ou sua mãe está trabalhando? Então nós temos lá o verbo be, a pessoa, no caso o sujeito, e o verbo principal na forma no ing. No outro exemplo, is he talking on the phone? Esse he aqui referindo a uma pessoa, e essa pessoa, por exemplo, pode ser your father, seu pai. Então posso também perguntar diretamente, is your father talking on the phone? Are we studying this weekend? E lembra que é o seguinte, o presente contínuo ele não é utilizado única e exclusivamente para coisas que estão acontecendo naquele momento. Como a gente já viu em uma das nossas aulas anteriores, ele pode estar tratando de coisas que vão acontecer futuramente, mas que tecnicamente ela já está assegurada de que vai acontecer. Então a gente também pode utilizá-la dessa forma. E no caso aqui, que também tem a mesma ideia, eles vão me levar de carro ou de moto, no caso do verbo driving, né, que está relacionado a um veículo automotor. Então, are they driving me home? Ou então, esse they, quando eu quero que ele seja específico, que eu fique bem claro, are your parents driving me home? Certo, isso foi com o verbo be.
E a gente lembra que quando você tem o verbo be, ele faz essa troca, ele vai lá para o início da pergunta para mudar a entonação. Já no caso da maioria dos verbos, verbos tipo comer, dançar, brincar, jogar, se divertir, enfim, praticamente 99% dos outros verbos, eles não vão se comportar da maneira que comporta o verbo be, que é essa de trocar de posição. Ele vai se comportar da seguinte maneira: você vai utilizar um auxiliar. Esse auxiliar pode ser o do ou então o don't, se a sua pergunta for negativa, e você vai utilizar ele para you, we, they. Exemplo: do you work? Ou don't you work? Do we study? Ou então don't we study? Do they cook? Don't they cook? Então a gente mantém essa posição. O auxiliar, ele precisa aparecer, seja ele o do ou o don't, dependendo dessas pessoas aqui. O sujeito, quem é que está fazendo aquela ação. E, evidentemente, o verbo, que é o nosso foco principal. Tá? No caso aqui eu utilizei work, study e cook. Já quando a gente utiliza com as terceiras pessoas, se você lembra que as terceiras pessoas são she, he e it, a gente vai utilizar o auxiliar does, ou então, se for negativo, doesn't. Aí a sua pergunta e o verbo não vai ficar diferente como fica no outro aqui, fica da mesma forma. Então, does she work? Does he study? Does he cook? Ou então na forma negativa. Doesn't she work? Doesn't he study? Doesn't it cook? E perdão aqui pela repetição, tá? Já está nesse outro anterior. Certo. Da mesma maneira como nós temos com o verbo be aquelas formas padrões de se responder, com os outros verbos, esses que utilizam o auxiliar do e o does, também temos essas formas padrão. Tá? A resposta é basicamente direta, são essas. No primeiro exemplo nós temos: você tem carteira de motorista? Do you have a driver's license? A resposta pode ser afirmativa, yes, I do. Ou negativa, no, I don't. E na pergunta direcionada às terceiras pessoas, lembrando que a gente vai utilizar o auxiliar does, ele vai se repetir aqui também. Então, no exemplo, sua mãe mora em Porto Velho? Does your mother live in Porto Velho? Yes, she does. Ou no, she doesn't. Existe em inglês uma série de expressões que você pode utilizar tanto com sentenças afirmativas, quando você é perguntado alguma coisa no presente, no passado, enfim. Essas expressões são interessantes você conhecer porque elas são muito comuns. Inclusive você vai escutar muito essas expressões em filmes, por exemplo, às vezes em música. Primeiro começando aqui. It doesn't matter. Never mind. I don't care. Take it easy. By the way. That's right. I'm sure. Forget it. Let me think. Leave that to me.